1000 crianças nascidas vivas. É uma condição genética que leva à fusão dos ossos do crânio, das mãos e dos pés. Por isso, os bebês portadores dessa malformação nascem com o formato da cabeça e a face diferenciados. E como afeta o crânio, o desenvolvimento da criança também pode ficar prejudicado. Para dar mais visibilidade a essa síndrome e incentivar a pesquisa, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da USP, lá de São Paulo, localizado em Bauru, está realizando entre os dias 14 e 15 de março o primeiro simpósio sobre crâniosinostose sindrômica do Brasil. Eu ainda consegui dizer um nome difícil, mas a gente coloca aqui. Nós estamos recebendo aqui, quem está na internet, está acompanhando aqui à minha esquerda, o médico neurocirurgião Eduardo Jucá, preside a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. E remotamente também estamos com a empresária e uma das organizadoras do evento, Natália Gereissati. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda para falar desse assunto. Aqui com o doutor Eduardo, bom dia. Bom dia, Nonato. Prazer estar aqui com você. Prazer. Antes de falar sobre o evento, doutor Eduardo, vamos saber mais um pouco sobre essa condição, se existe tratamento, a necessidade também de um acompanhamento médico durante os primeiros meses? Existe sim, Nonato. É fundamental esse trabalho de conscientização e de chamar a atenção para a causa das crianças com cranioestenose e também da cranioestenose sindrômica, que são os casos associados a uma condição genética específica. Uhum. Então, esse espaço que vocês abrem aqui, um prazer conversar com você, essa voz, essa inteligência que a gente acompanha há tanto tempo, também é fundamental para que mais pessoas tenham conhecimento e isso tem um objetivo prático, a gente consiga servir melhor as crianças com cranioestenose. E não são casos raros, não? Pelo que o senhor falou. Eu falei aqui de que a condição atinge 1 a cada cerca de 100 mil. Realmente é um número expressivo em termos de... Mas acontece casos assim. Verdade. E se a gente pegar cada síndrome, cada condição isoladamente, pode até haver essa impressão de raridade. Mas somando todas as síndromes que podem trazer cranioestenose, Apert, Cruzon, Pfeiffer, e se a gente colocar no contexto também das outras cranioestenoses não sindrômicas, a gente tem um número expressivo de crianças. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, a gente faz a assistência a essas crianças no Hospital Infantil Albert Seib, o hospital mais querido do estado, onde a gente faz a assistência às crianças, e você imagina, então, a quantidade de famílias e crianças que nos procuram, porque a gente é um estado com uma população aproximada à de Portugal. Então, realmente acaba sendo uma questão importantíssima de saúde. Tem a necessidade de uma cirurgia nos primeiros meses de vida da criança, para evitar problemas no futuro? Sim, porque há uma questão de conflito entre o continente, que é o crânio, e o conteúdo, que é o cérebro. Se a gente levar em conta que o fechamento de estruturas cranianas impede a expansão do crânio, que é a caixa, e o cérebro no primeiro ano de vida está na sua maior velocidade de expansão da vida, porque o desenvolvimento neurológico do bebê é o mais acelerado, a gente precisa adaptar a caixa craniana para essa expansão cerebral. Então, daí a necessidade do tratamento cirúrgico. Então, deixa eu falar na cirurgia aqui. A gente vai introduzir na conversa aqui a Natália Gereissati tem um filho com essa condição e precisou por um tempo mudar, até mesmo, imagina, a mãe, os pais mudam a rotina, não é? Conta um pouco da história, Natália, como é que foi a descoberta, a surpresa, e até chegar a esse entendimento e a descoberta de que há realmente um tratamento. O João foi minha terceira gravidez, foi uma gravidez normal, nada foi diagnosticado durante a gravidez, como a grande maioria dos casos, mas imediatamente, quando ele nasceu, a gente já conseguiu perceber que tinha alguma coisa de diferente, porque tinha os dedinhos grudados, né, e o formato do crânio um pouco diferente. Foi um susto para todo mundo, foi um susto inclusive para os médicos, e ali começou a nossa aventura, né, a gente teve muito apoio da família, dos amigos,
em busca de informação. A informação foi o nosso primeiro entrave, foi muito difícil a gente conseguir se educar sobre a síndrome e, ao mesmo tempo, ter que tomar decisões tão importantes como essas que o doutor Eduardo Jucá falou, de cirurgias grandes que têm que ser feitas já nos primeiros meses. Finalmente, a gente achou e foi atraído para um hospital fora do país, o Boston Children's Hospital, porque eles tinham uma técnica menos invasiva e porque eles são um centro de pesquisa. Hoje, meu filho está com 6 anos, já fez mais ou menos 10 cirurgias, mas está muito bem, tem uma autonomia completamente normal para uma criança de 6 anos, estuda, enfim, é um excelente aluno. Então, a gente tem muita alegria de ver tudo que ele conseguiu conquistar ao longo desses 6 anos, né, depois de tantas cirurgias. Ao organizar o evento, você realmente está dimensionando a preocupação, talvez, que mães que tenham algum tipo de problema, para que elas possam tomar caso de como devem tratar e não se atormentarem, como provavelmente no primeiro momento deve ter sido uma preocupação, né, Natália? O primeiro momento é muito difícil, porque você ainda está, normalmente você só tem conhecimento disso quando nasce, então você ainda está tentando entender o que é assim, e você tem que tomar essas decisões de cirurgias, né? Inclusive existem protocolos diferentes, você tem que pesquisar um pouco antes de fazer as cirurgias, né? Então, eu acho que a informação, quando a gente está tentando fazer esse simpósio, um dos objetivos é a gente divulgar um pouco a causa, dar visibilidade, fazer com que a informação chegue rápida e segura nos hospitais, nas maternidades, para os pediatras, para que esse fluxo, né, seja mais rápido entre os pais e para que eles possam tomar essas decisões com mais conforto. Eu vou voltar aqui conversando aqui com o doutor Eduardo, ainda aquela questão que eu citei que poderia ser algo raro, como afeta poucas pessoas, é uma síndrome que é rara no país, ou existem locais onde ela tem mais acentuada presença? Não, ela não tem um local em que haja uma incidência maior, e ela é catalogada no rol de doenças raras. Entretanto, e isso é uma armadilha, Nonato. Se a gente não der a devida importância, tornam-se pacientes que não são vistos pelo sistema. Então, eu quero aproveitar para mandar um forte abraço para a Natália Gereissati, que tem se tornado uma grande parceira nossa na organização que o Hospital de Reabilitação de Craniofacial lá de Bauru, mais a Universidade de Harvard, mais o Hospital Necker, e esse grupo de famílias e de mães organizando esse evento fantástico lá em Bauru. A gente vai ter a oportunidade de representar a nossa terra lá e mandar esse abraço de reconhecimento, porque o que me chama a atenção na atuação da Natália e na atuação de outras mães é que a questão do filho dela, do João, foi equacionada. Como ela mesma teve a oportunidade de falar em uma entrevista a um grande veículo impresso, está com algumas semanas, a doença hoje em dia é um detalhe na vida do filho dela. Mesmo assim, ela está reunindo, ela e esse grupo fantástico de mães e de pais, está reunindo toda essa energia para organizar esse evento em parceria com as instituições e com os médicos para conscientizar e chamar a atenção para a causa. Isso. E com isso, objetivos práticos. É verdade. Isso receber os encaminhamentos na hora certa, poder agir na hora certa, estabelecer melhores fluxos e protocolos. Então, as nossas vozes juntas, elas chegam mais longe. É realmente um esforço louvável. Eu ia dizer que isso tem nome, concidadania. Isso. Que é a conveniência de você ter o conhecimento de uma informação e dividir com os demais. Porque é que se eu passei por isso e alguém deve estar nesse momento sentindo necessidade de se informar a respeito, vamos aproveitar. E a Natália realmente está fazendo o papel dela como mãe, no sentido de eu consegui passar superar o problema,
Vamos levar isso para informação científica até para médicos, especialistas. E eu lhe pergunto, nesse momento, como é que andam as pesquisas sobre a síndrome de Apert? Tanto na questão da síndrome de Apert, quanto das outras síndromes que envolvem cranioestenose, síndrome de Cruzon, síndrome de Pfeiffer, quanto também no contexto das cranioestenoses em que não se detecta uma síndrome específica. Nós temos muito avanço em termos de pesquisa, tanto a pesquisa genética, tentando identificar cada vez mais as causas das condições, como também avanços nas técnicas cirúrgicas. Então, quais são as modalidades cirúrgicas que a gente pode aplicar para beneficiar mais as crianças? E, além disso, no segmento pós-operatório, com a reabilitação, com o acompanhamento, inclusive, do ponto de vista cognitivo. Então fica muito clara uma característica da nossa área pediátrica. Eu sou neurocirurgião exclusivamente de atenção à criança, que é a multidisciplinaridade. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Então é preciso pessoal da reabilitação, neuropediatras, neurocirurgiões pediátricos e essa parceria com as famílias, que são nossas maiores aliadas. Esse evento de Bauru vai ser revolucionário, porque nós teremos falas das famílias e dos médicos e dos pesquisadores com o mesmo objetivo. Yuri. Doutor, bom dia. O senhor falou sobre a questão da informação e me atenta a importância da informação também para a área médica, né? Para os outros médicos que não são da área, da neurocirurgia específico, para identificar, para fazer o encaminhamento, porque o senhor falou mesmo que o tratamento, a identificação precoce é essencial, né? Yuri, que pergunta adequada, perfeita. Isso é verdade e a gente procura, dentro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, fornecer em abundância esse tipo de informação para que cada vez mais os colegas pediatras, médicos generalistas, que são também grandes parceiros fundamentais nessa luta, eles tenham a condição de receber as crianças, acolher, identificar, tomar as primeiras medidas, pedir os primeiros exames de maneira adequada e encaminhar no tempo certo. Com isso, o futuro das crianças será melhor. Então, na verdade, a gente tem que cada vez mais reforçar os elos dessa corrente do bem. E os beneficiários finais são as crianças e as suas famílias. Por falar nisso, Natália, é um evento internacional e que deve reunir especialistas do mundo todo. Conta pra gente um pouco sobre a programação. Então, simpósio, a gente tinha muitas frentes para a gente tentar abordar, mas a gente teve que escolher algumas frentes. Pelas manhãs, vai ser uma discussão mais científica entre os médicos, falando um pouco dos protocolos, como o doutor Eduardo Jucá falou, e foi muito bem lembrado, é uma síndrome que precisa de muitos especialistas, né? Então, todos trabalhando e entendendo a síndrome e falando a mesma língua. Então, são geneticistas, são neurocirurgiões, são cirurgiões, são oftalmos, e aí vai, ortodontistas. Então, a gente vai reunir esse grupo de profissionais e conversar sobre protocolos e tratamentos e trocar experiências mesmo, né? Na parte das tardes, a gente vai fazer... Quando a gente começou a conversar com os médicos, a gente viu que existiam lacunas, dificuldades no sistema de saúde. Então, a gente sentiu a necessidade de agrupar, de alguma maneira, aí vem os pais, né? Pessoas ligadas a associações, pessoas ligadas ao governo, né? Para a gente, aos planos de saúde, SUS, para a gente entender onde é que a gente pode, primeiro a gente fazer um diagnóstico, o que está faltando, quais são as lacunas, e a partir daí a gente entender onde é que a gente pode atuar com as melhorias. A ideia é que a gente saia de estudo com algum tipo de diagnóstico e plano de ação, para a gente atuar depois do simpósio, né? Então, por exemplo, como o doutor Eduardo Jucá falou, problemas de registro, eu nunca dei atenção a isso, registro. Meu filho, por exemplo, nunca foi registrado com síndrome de Apert, e eu nunca dei importância a isso. E depois eu fui entender como isso era importante. Existem subnotificações, e e aí, daí existe uma dificuldade enorme de se criar políticas públicas se você não tem o número certo, a quantidade certa, por exemplo.
alguns equipamentos não são devidamente identificados no SUS, né, não tem o número do CID. Então, questões como essas irão ser tratadas na parte da tarde, e a gente quer sair disso com esse plano de ação para depois o simpósio também poder atuar. Então, acho que vai ser uma discussão bem bacana, tanto científica, e ao mesmo tempo reunir todos esses profissionais que eu acho bacana, que eles se conheçam, que as instituições se aproximem, as instituições aqui do Brasil, os médicos aqui do Brasil, as instituições de fora. E um dos sonhos que a gente tem, você falou aí de pesquisa, um dos sonhos, e eu acho que esse simpósio pode ser uma sementinha, é de que essas instituições, elas se aproximem, criem um laço de confiança e possam, juntas, trabalharem na pesquisa de forma colaborativa, porque a gente acha que, como os casos são raros e poucos, né, trabalhando de forma colaborativa, o avanço nas pesquisas vai ser bem maior. Realmente. Você estava me fazendo uma pergunta, Yuri, para o doutor Eduardo, claro? Tem uma pergunta aqui, pedindo para o senhor reforçar, é a questão se tem alguma origem, incidência, questão de hábitos também. O senhor reforçou que era genético, procurando identificar a causa, não é, Yuri? Uhum. A causa realmente tem a influência genética. Uhum. Não há nada, por exemplo, que a mãe tenha feito durante a gestação. Não é nesse caminho. A grande maioria dos casos são por uma situação genética mesmo ao acaso. E tem uma coisa que eu queria chamar muito a atenção. No contexto amplo das cranioestenoses, tem um mito, que é o mito da fontanela fechada. A famosa moleira. A moleira. Exatamente. As famílias se preocupam se a moleira fechou, se a moleira não fechou. Isso é um mito. Na verdade, a moleira é uma situação de um resquício evolutivo que tem algum potencial de ajudar na hora do parto, na acomodação dos ossos da criança. Mas ela não está na raiz, na origem da cranioestenose. A cranioestenose, tanto no contexto sindrômico como no contexto não sindrômico, se encontra a sua origem na fusão das suturas cranianas, que são as linhas de limite entre os ossos do crânio. Aí vai haver a restrição ao crescimento da cabeça e a acomodação da expansão do cérebro. Isso tem uma influência muito grande no pedido dos exames adequados, no encaminhamento, no timing certo, para que a gente possa ajudar a criança da melhor maneira possível. Então, esse esclarecimento é fundamental. Por isso o simpósio é importante para até mesmo especialistas não dessa área específica, não é? Mas que eles tenham, quando tiver um problema, eles fazerem o encaminhamento necessário. Eu vou voltar aqui a Natália. Em recente, o doutor Eduardo falou da entrevista, uma entrevista à revista Veja, você fez uma declaração que chama a atenção, dizendo que a doença é um detalhe na vida do meu filho. É uma mensagem que você quer passar com essa frase? Eu acho que esperança, sabe? A gente é tão grato a tudo que a gente conquistou com o nosso filho, a como ele está hoje, que a gente quer poder compartilhar e possibilitar isso para as famílias de alguma maneira, né? Através de informação, através dessa estruturação. Quando a gente começou a pensar em como fazer isso e a forma como a gente construiu o simpósio, a preocupação da gente era fazer de uma forma que fosse estruturada, de que realmente aquilo ali pudesse virar um círculo virtuoso, ganhar vida própria e realmente a gente conseguir multiplicar aquilo ali de alguma maneira. Então, a ideia da gente é essa mesmo, é uma mensagem de esperança, de que existe, de que pode... quando uma família tem um filho com síndrome de Apert, né, todo mundo é impactado na família, né, não só a criança, mas todo mundo é impactado. É verdade. Então, a ideia era que a gente conseguisse transformar isso e dar isso de volta para a comunidade, dar essa informação e estruturar esse ecossistema, a gente chama de ecossistema, para conseguir possibilitar isso para mais famílias. E a integralidade da informação para outros, para um grupo maior, demanda realmente o grande espírito da causa, que é um caso que você está transformando numa causa, não é isso? Exatamente. Como eu falei, eu acho que a gente
é uma alegria muito grande para a gente olhar para trás. Quando a gente pensa que o João nasceu, a gente tinha, os médicos olhavam para a gente e diziam, tem que esperar, a gente não sabe se ele vai conseguir enxergar, a gente não sabe se ele vai conseguir ouvir muito bem. Então, foi um exercício de, obviamente, a gente buscou todos os tratamentos que a gente podia, mas foi um exercício de muita paciência e fé, né? Então, quando a gente olha para trás, parece um milagre o que aconteceu. O nosso filho, do jeito que está hoje, parece um milagre. Então, é isso. Eu acho que essa alegria da gente, não, a gente pode fazer alguma coisa, dá para a gente melhorar a vida de outras pessoas. Essa alegria da gente se transformou nisso, nessa motivação para melhorar a vida de outras pessoas que têm também filhos, né, ou parentes com síndrome de Apert. Doutor Eduardo e Natália, a gente quer agradecer a presença de vocês aqui falando sobre este que era um problema, na verdade, passa a ser agora uma causa importante na difusão de que as informações necessárias para a síndrome de Apert possam ser cada vez mais ambientadas em nosso meio, em nosso país, né? Obrigado. A gente agradece demais, Nonato, porque na nossa área médica a gente lida com diagnósticos difíceis, com técnicas cirúrgicas, mas é também uma grande alegria, eu vou compartilhar o termo que a Natália usou, poder estar em um veículo de comunicação, um médico e uma mãe fazendo a divulgação de uma causa tão importante ao mesmo tempo. Eu acho que isso é um avanço enorme. Nos meus 122 anos de rádio, que eu brinco muito, que já tenho tempo, é a primeira vez que o médico e a mãe de um paciente vem formular um convite para que a gente tenha um olhar muito mais cuidadoso para com qualquer problema. Qualquer que seja o problema. Natália, muito obrigado. Um grande abraço para o seu filho. Doutor Eduardo, também. Agradecemos. Obrigado. Nonato, muito obrigado. Obrigado também, doutor Eduardo Jucá, porque os médicos são fundamentais. Eles que conhecem, que tem a parte científica. Eu falo do coração, eles falam de outros espaços, né? Verdade. Obrigada pelo espaço, realmente é super importante. A gente está muito feliz em poder fazer e realizar esse simpósio. O simpósio vai acontecer nos dias 14 e 15 de março, e quem puder participar, as inscrições podem ser feitas através do site www.simposiocs.com.br. Obrigada, Nonato. Um abraço. Médico neurocirurgião Eduardo Jucá, ele preside a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, e a Natália Gereissati, que é mãe de uma criança que nasceu com a síndrome de Apert, mas tem, como ela mesma falou, aos 6 anos, uma vida normal, tranquila, por conta dos cuidados que foram efetivados a tempo. Aquela questão da agilidade acima de tudo. Um abraço, obrigado. Muito obrigado.